Você já perdeu dinheiro num projeto de audiovisual? Trabalhou mais do que foi combinado? Ou então esperou meses para receber? Isso aí não é azar não, meu amigo, isso é contrato mal feito. E o problema é quase sempre o mesmo, falta o que realmente importa. E é bem provável que o seu tenha pelo menos um desses problemas aqui. E a gente vai resolver isso agora, tá? Meu nome é Matheus Ferreira e você está na Brainstorm Academy, onde você aprende muito mais do que audiovisual. É importante dizer que eu não sou advogado, então isso daqui não é um conselho jurídico ou legal, beleza? Mas sim uma visão didática, para você conseguir entender se o contrato que você tem na sua mão é bom ou não é. E para você poder analisar o contrato que, de repente, um advogado tenha feito para você. Eu lido com contratos o tempo inteiro, há muito tempo. Avalio hoje muitos contratos de parceria, de fornecedor. Então a minha visão aqui é de experiência. E aqui nesse vídeo eu vou passar por várias seções que são importantes num contrato, fugindo daquela linguagem técnica e jurídica, que é importante porque o contrato tem que ser objetivo e não subjetivo. Se a gente escreve numa linguagem muito simples, pode gerar dupla interpretação. Vou falar desde as coisas mais básicas que precisam ter até as que as pessoas esquecem de colocar. E a primeira dessas coisas, o mais essencial, é a identificação das partes envolvidas. Quem é você e quem é o seu cliente? Sempre faça isso da forma mais detalhada possível. Não é só nome CNPJ, nome CPF. É importante ter endereço, algum outro documento de identificação e, se possível, meios de contato, e-mail e telefone. Depois vem o que se chama de objeto do contrato, que nada mais é do que a entrega que você está fazendo para o seu cliente. E ali você tem que descrever de forma objetiva o que você está entregando. Quanto mais detalhes, melhor. Então, em vez de escrever edição de vídeo, você escreve que está entregando, por exemplo, um filme em arquivo digital com duração de até 1 minuto. Você viu como fica muito mais claro do que se trata? Também é preciso deixar claro quanto que vai custar essa entrega e também a forma de pagamento escolhida pelo cliente. Eu, pelo menos, sempre gostei de deixar isso claro, para evitar aquela treta de mas você não consegue fazer esse valor parcelado no cartão de crédito? Não, se a gente negociou esse valor no Pix, é no Pix. Depois de deixar a entrega muito clara, a gente vai para uma das partes mais importantes. Quais são os combinados entre as partes? Ou quem faz o que nessa relação entre você e seu cliente? Do seu lado, como prestador de serviço, você vai estipular o que nós chamamos de SLA, ou Service Level Agreement, um combinado de nível de serviço, onde você vai definir como você vai fazer as coisas, não de forma técnica, tá? Mas principalmente com relação a tempo. Então, quanto tempo você vai levar para entregar a primeira versão do vídeo para o cliente? Quanto tempo que vai tomar desde o início do projeto até o final do projeto, que é o prazo de entrega? Quantas alterações ou refações você vai permitir que o cliente faça? Quais etapas que o teu projeto vai passar? Você pode colocar até quanto tempo você vai levar para responder o teu cliente na hora de vocês se comunicarem para o projeto acontecer. Você pode dizer que, por exemplo, não responde durante fins de semana. Você pode dizer que o teu tempo de resposta é de 2 horas, 1 dia útil. É importante isso estar claro em contrato. E se está no contrato, você precisa comunicar ao seu cliente. Não é só escrever a regrinha lá que você quiser e deixar que o cliente descubra isso da pior forma possível, quando ele precisar. A gente tem que ser transparente. E é legal você estabelecer garantias. Então você dizer que você garante a entrega do vídeo pronto em determinadas condições, que você vai garantir a entrega de um arquivo, que você vai garantir, de repente, a publicação direto na rede social do cliente. Ou se você não vai fazer nada disso, tem que deixar claro que não vai ser feito. Todas essas coisas são muito importantes para dar segurança para o cliente também. O contrato não é só para te garantir coisas boas e positivas, mas para deixar o cliente também bastante seguro nessa relação entre vocês. E a gente também vai colocar obrigações do lado do cliente, porque tem um monte de coisa que o cliente tem que entregar pra gente, senão nosso trabalho não funciona. Por exemplo, se é um trabalho de edição de vídeo, o cliente tem que garantir o acesso aos arquivos para você poder editar. Você pode precisar de um briefing e você pode exigir isso no seu contrato, que se não tiver briefing, você não executa o trabalho. Se você é filmmaker e vai gravar na empresa do cliente, por exemplo, no contrato tem que existir uma garantia de que ele vai dar acesso às locações para você poder trabalhar. Você pode combinar com o cliente ali no contrato os prazos que ele tem para te responder, para entregar a avaliação do roteiro, para aprovar o vídeo que você mandou. Você pode dizer, por exemplo, depois que a primeira versão do vídeo for enviada, o cliente tem 7 dias como prazo
prazo máximo de aprovação, 3 dias, 1 dia, você define e conversa com o cliente para funcionar dos dois lados. Prazo de aprovação de roteiro, prazo para responder briefing, combinado não sai caro. E tem alguns combinados gerais que vão valer para os dois lados também. Um deles que você pode fazer é o acordo de confidencialidade. Isso normalmente a gente faz com um termo à parte, fora do contrato, que a gente chama de NDA, Non-Disclosure Agreement. Basicamente é um tratado de segurança para você e para o cliente de que você não vai divulgar informações sensíveis sobre esse projeto ou que as pessoas nem vão ficar sabendo que você está executando esse projeto para o cliente, do mesmo jeito que o cliente também não vai usar suas informações ou alguma coisa específica ali do projeto a favor dele, beleza? Tem alguns clientes que gostam dessa cláusula e vale muito a pena conversar com o seu cliente para entender se é necessário ou não, porque às vezes você vai gravar, por exemplo, um filme institucional e você vai precisar ter acesso a coisas muito sensíveis, a dados sensíveis, lugares sensíveis ali dentro da empresa dele, e quando você coloca confidencialidade, ele se sente mais seguro para poder fechar com você. Outro combinado geral que tem que ser feito: o que acontece se o escopo do projeto mudar? Se de repente, em vez de um vídeo só, no meio do projeto com o contrato assinado, ele decide que quer 2 vídeos em vez de 1. Ou então, se no meio do projeto acontecer de precisar de mais uma diária de gravação que não estava prevista no contrato, o que acontece? É legal deixar no contrato que o cliente vai se responsabilizar pelos custos disso e que vai pagar para que isso possa acontecer. Tem gente que esquece de colocar isso em contrato e depois quer exigir do cliente um ressarcimento, reembolso, e aí não rola. Outro combinado que tem que acontecer: e se o projeto for cancelado no meio do processo, o cliente desistiu? Aí eu sugiro você usar uma cláusula que nós chamamos de escala de retenção, que é basicamente dividir o projeto por etapas e, de acordo com a etapa que o projeto tá no momento do cancelamento, você ainda pode receber uma parte do valor. Por exemplo, se o projeto for cancelado logo depois de você ter aprovado o roteiro, você pode colocar que você vai receber 20% do valor. Se o projeto for cancelado depois das gravações, antes de você entregar o vídeo pronto, você pode colocar que você vai receber 50% do valor. E por aí vai. E outro combinado importante que tem que estar aqui nessa lista é o prazo de pagamento. Até quando o cliente tem que pagar? É 50% no começo, 50% na entrega do vídeo? Ou é parcelado desde o início? Você decide, combina com o cliente e escreve isso no contrato. Porque depois é muito importante que no seu contrato venha escrito o que acontece se alguém descumprir esses combinados. Tem que ter multa para o seu cliente se ele não te pagar no prazo. Tem que prever o que vai acontecer caso ele fure esses prazos que você colocou de aprovação, por exemplo. Ou o projeto simplesmente vai ter o prazo de entrega alterado. Você decide e deixa isso em contrato. Nesse caso de aprovação, eu sempre gostei de ter uma cláusula que diz que os dias de atraso vão ser aplicados a mais no prazo final de entrega, né? Então, se o cliente atrasou 2 dias ali de um combinado, eu vou entregar 2 dias depois do que eu tinha falado anteriormente. E é muito importante que você coloque penas para você também. E se você não entregar o vídeo? E se você atrasar as coisas? O que acontece? Você vai pagar uma multa? Você vai dar um desconto pro cliente? Você vai fazer alguma outra coisa? Algum ressarcimento? Deixa isso claro, porque também é um jeito de dar mais segurança pro cliente. E quando a gente fala de multa, é legal trabalhar com um percentual do valor em cima do contrato. Vamos dizer que o vídeo que você está fazendo custa R$1.000. Se o seu cliente atrasar o pagamento, pode ser de 10%. Aí, em vez dele pagar 1.000, ele vai pagar 1.100. Fica mais fácil de você calcular até se o valor do projeto mudar, né? De repente, precisou acrescentar algumas coisas, o valor da multa sobe junto. Agora, na minha opinião, a parte mais essencial dos contratos, que na maioria dos modelos que a gente vê por aí, não tem. Por isso que eu falo que você tem que tomar cuidado e não ficar pegando modelo de internet aleatoriamente. Todo contrato de audiovisual tem que falar sobre a seção dos direitos desse material. Você tem que deixar claro o que você está cedendo para o seu cliente. Você está cedendo o direito de uso do vídeo final, porque o vídeo é seu, é de sua autoria. E aí você pode ceder esses direitos para o cliente usar por tempo indeterminado, por um tempo pré-determinado, e depois ele pode ter que pagar de novo para usar o seu material. Você pode escolher fazer a cessão total disso para o cliente também. Eu nunca fiz dessa forma, mas pode ser que alguns clientes possam exigir isso. E aí é claro que o valor do teu contrato tem que subir. Na maior parte dos casos onde eu fiz contratos com clientes meus, a cessão era por tempo indeterminado. Mas em casos onde a gente está vendendo, por exemplo, mídia, né? Eu gravo um vídeo para uma empresa que vai usar a minha imagem. Aí é por tempo determinado. 6 meses, 1 ano. Se quer mais tempo, paga mais. Nessa parte de direitos, a gente também tem que deixar claro se você vai ter o direito de usar o projeto no portfólio ou não. Também tem que estar claro se você pode assinar o projeto ou não. Com a exigência do seu nome aparecer nos créditos em todos os lugares que o vídeo for publicado, por exemplo, combina isso com o cliente e põe no contrato. Tem outra coisa, se você está filmando pessoas, de repente você está fazendo institucional e filmando
filmando os funcionários da empresa. Quem que tem que ter autorização para usar a imagem dessa galera? O cliente é obrigado a pegar essa autorização. Mas se você quer usar o projeto no teu portfólio, é importante que você também tenha uma autorização dessas pessoas. Então, você faz um termo que essas pessoas que estão sendo filmadas assinam e cedem a imagem delas para você e para o seu cliente usar. E quem vai ficar com os direitos do material bruto que você filmou? Na minha opinião, você deve colocar uma cláusula de que se o cliente quiser o material bruto, ele tem que comprar esse material, porque quem capturou foi você, então você é o dono. Outra coisa importante nessa parte dos direitos, o cliente pode usar o vídeo para outro fim fora do combinado. Imagina que você fez um vídeo aí que ia pro site do cliente e você cobrou lá, sei lá, R$2.000. Só que aí, de repente, o cliente quer usar esse vídeo na televisão, onde ele vai investir centenas de milhares de reais para veicular o vídeo dele. É justo que você tenha recebido tão pouquinho, sendo que agora o vídeo vai para outro lugar? Vale a pena pensar sobre isso e colocar uma cláusula relacionada a esse assunto também. Pode ser que você queira liberar para o cliente usar como ele quiser. Tudo bem, pode ser que não. Aí vai de você e do escopo do projeto. Resolvidas todas essas questões, é importante deixar claro quando que o contrato acaba. Normalmente, quando é um projeto de um filme único, o contrato fica estipulado ali que ele vai acabar quando o vídeo final for aprovado. Mas, às vezes, você está atendendo um cliente que é recorrente, são várias entregas que vão acontecer por vários meses. E aí você estipula também uma data final. E uma dica muito relevante, tá? Tem muitos clientes que mandam o contrato pronto pra gente, porque eles já têm uma equipe jurídica e eles mesmos escrevem o contrato. Presta atenção na cláusula que vai definir quem que vai julgar caso vocês entrem em um desacordo. Normalmente, para se proteger, o cliente coloca que o caso vai ser resolvido ali na cidade dele. Se vocês são da mesma cidade, beleza. Mas se não, toma muito cuidado, porque às vezes você tá no Nordeste e o cliente é de São Paulo e ele vai colocar que o caso vai ter que ser julgado em São Paulo. Então, se tiver uma treta com ele, além dos custos processuais, você vai ter que vir para São Paulo para fazer audiência e o caramba. Isso pode acontecer, tá? É muito raro, mas é importante ter cuidado com relação a isso, porque já teve casos onde a gente teve que mandar um representante ou se deslocar para poder resolver questões jurídicas, porque, né, tava com cidades diferentes. É importante você ter ciência disso, tá? Se você conseguir deixar o mais perto possível de você, é melhor. E acima de tudo, não pegue essas informações e tente escrever um contrato por conta própria ou peça pro ChatGPT escrever. Sério, conte com a ajuda de um advogado. É um investimento que você pode fazer para um advogado construir um modelo seu, com as suas regras. E aí depois você só vai alterando de acordo com os clientes. Isso é muito melhor do que pegar contrato pronto da internet, tá? Sem contar que você pode ter um apoio caso você tenha algum problema relacionado a essa negociação, tudo bem? E no fim, lembre-se que o contrato tem que ser bom para os dois lados, tem que te proteger acima de tudo, mas também tem o lado do cliente que a gente tem que se ligar para não fazer uma coisa que fique muito bom para você e o cliente não se sinta seguro de assinar, tá bom? E se proteja, porque tem cliente que não tá nem aí para nada, então, estando escrito no papel, a gente tem a prova de que ele combinou essas coisas com você. Eu vou deixar um vídeo aí na tela para caso você esteja com dificuldade de conseguir mais clientes, né? Porque não adianta nada você ter um contrato e não ter cliente para usar. Então, clica aí para assistir e a gente se vê nesse próximo conteúdo. Um forte abraço e até lá. Tchau!